Você já se olhou no espelho e teve a estranha sensação de não estar ali? Como se o reflexo fosse apenas uma máscara domesticada, moldada por obrigações, silêncios e expectativas que nunca foram suas. Há um tipo de abandono que não grita, não sangra, não quebra, apenas silencia. É o abandono de si. E o mais cruel, muitas vezes ele começa com um simples sim que você nunca quis dizer. Ao longo da vida, somos ensinados a agradar, a ceder, a ser úteis. Nos transformam em pontes, muletas, âncoras dos outros. Mas ninguém nos ensina a ser inteiros. Carl Jung dizia que a pior forma de prisão é ser fiel àquilo que esperam de você e não ao que você é. Você tem sido leal a quem? Aos outros? Ou à sua essência, essa que te chama no silêncio e você insiste em ignorar? Há decisões que parecem pequenas, mas são pactos profundos com a autonegação. Um trabalho que te esgota, uma relação que te cala, um estilo de vida que anestesia a alma. Você vai se apagando devagar, como uma vela esquecida em canto escuro. Não há explosão, só ausência. E um dia, sem perceber, você já não sabe mais o que te move, porque tudo o que move agora é o medo de decepcionar. Mas e se eu te dissesse que há 5 formas silenciosas, quase invisíveis, pelas quais você tem abandonado a si mesmo? Formas que parecem gentileza, amor ou obrigação, mas são armadilhas. São sementes do esquecimento de si. Neste vídeo, vamos arrancá-las uma por uma, não para te endurecer, mas para te lembrar do que você já foi antes de ser o que esperavam de você. Este não é um conteúdo para te entreter, é um espelho. E espelhos verdadeiros não mostram só o rosto, mostram as rachaduras. Vamos falar sobre o peso que você carrega, sobre os nãos que nunca disse, sobre o quanto da sua vida foi vivida em nome de outras vontades. Você está pronto para olhar para si sem desculpas? A jornada de retorno começa quando você reconhece: algo está fora do lugar. Não fora, mas dentro. E por mais que você tente preencher com trabalho, promessas ou aprovação, há um vazio que não se engana. Esse vazio é você, esperando você mesmo voltar. É sua alma te chamando de volta para casa. Não se trata de egoísmo, se trata de sobrevivência emocional, de autocuidado real. Você pode continuar agradando todos e perdendo a si mesmo. Ou pode começar, hoje, agora, a se reerguer por dentro. Com clareza, com verdade, com coragem. Porque ninguém vai te devolver o que você mesmo entrega sem lutar. Nos próximos minutos vamos mergulhar nas 5 formas sutis de autoabandono que estão corroendo sua paz, sua identidade e seu propósito. E mais importante, como se libertar. Porque, como dizia Jung, aquilo que você não torna consciente te controla. E está na hora de retomar o controle. De si. Por si. Para si. Você nasceu em uma história que já estava sendo escrita. Família, cultura, religião, regras. Antes mesmo de escolher seu caminho, já haviam escolhido por você o chão, o teto e até a forma como devia sonhar. E você cresceu acreditando que aquilo era liberdade. Mas era apenas condicionamento. O molde perfeito para alguém que nunca questiona, apenas repete. A infância é uma terra sagrada, mas também perigosa. Nela se plantam crenças que florescem como verdades absolutas. Não decepcione. Não seja egoísta. Faça o que é certo. Mas quem decide o que é certo? Quando foi que você assinou esse contrato invisível com a vida dos outros, com a expectativa dos seus pais, com o medo de ser rejeitado por ser você? Vivemos como herdeiros de uma identidade emprestada. Reproduzimos padrões, profissões, afetos e traumas como se fossem parte do nosso DNA. Mas o que há em você que é verdadeiramente seu? Quando foi a última vez que uma escolha sua não foi baseada na culpa ou no medo? Talvez você nunca tenha vivido de fato, apenas obedecido. Carl Jung afirmava que o verdadeiro despertar acontece quando o indivíduo rompe com a persona, essa máscara social que usamos para sobreviver. Mas romper exige dor. É como nascer de novo. E sim, há perdas.
porque ao encontrar quem você realmente é, inevitavelmente terá que perder quem os outros queriam que você fosse. Não há nada mais triste do que uma alma adormecida vivendo uma vida confortável. Porque o conforto sem autenticidade é prisão. É um disfarce elegante do vazio. E o vazio se vinga. Ele se infiltra em tudo, na saúde, nos relacionamentos, na energia vital. Você sente que algo está errado, mas não sabe o quê. Até que descobre, é você que está faltando na sua própria vida. Quantos sonhos você enterrou por medo de desapontar? Quantos sim disse com vontade de gritar não? Você foi se moldando para caber nos espaços dos outros, e hoje não cabe mais nem em si mesmo. A alma não suporta viver eternamente amputada. Ela adoece. E um dia grita, às vezes com depressão, outras com ansiedade. Mas o grito é sempre o mesmo. Volte para mim. A verdade é brutal, mas libertadora. Você não é obrigado a seguir o roteiro que te deram. Você não precisa sustentar a versão que criaram de você. A vida real começa quando você rompe com o dever e reencontra o querer. Não é rebeldia, é lucidez. E é aí que o caminho espiritual, psicológico e existencial se entrelaçam. A vida que te deram pode ter sido suficiente para sobreviver, mas não será suficiente para você florescer. Para isso, será preciso desaprender, se despedir de versões de si que foram úteis, mas agora sufocam, escolher, enfim, viver a própria vida, não como um dever, mas como um direito sagrado, porque só você pode ser você. E o mundo precisa disso. Dizer não deveria ser simples, uma palavra curta, direta, honesta, mas para muitos ela pesa como um pecado, porque desde cedo aprendemos que negar é ferir, desagradar, decepcionar. Então, engolimos o não e oferecemos o sim com um sorriso forçado. E cada vez que fazemos isso, abandonamos mais um pedaço de quem somos. A culpa é o chicote invisível da obediência emocional. Ela não aparece de forma óbvia. Vem disfarçada de bondade, de empatia, de responsabilidade. Mas é chantagem. Quando você se sente mal por proteger sua paz, o sistema está funcionando exatamente como foi programado, para manter você pequeno, submisso, disponível. Existe uma diferença brutal entre ser bom e ser permissivo. Ser bom é agir com consciência. Ser permissivo é se dissolver nos desejos alheios. E o mundo, infelizmente, celebra os que se sacrificam, mas esquece os que se destroem. Só que sua missão aqui não é ser mártir, é ser inteiro. E inteireza exige limites. Carl Jung dizia que ninguém se ilumina fantasiando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E parte dessa escuridão é o medo de ser rejeitado por dizer não. Mas negar um pedido não é negar uma pessoa, é apenas afirmar a si mesmo. O problema é que muita gente só te ama enquanto você diz sim. Dizer não é um ato de maturidade espiritual. É reconhecer que sua energia é sagrada e limitada, que sua presença não pode ser moeda de troca, que seu tempo é vida, e vida não se desperdiça em culpa. Quem te ama de verdade não vai te punir por ser honesto, vai te respeitar por ser inteiro. Você não deve satisfações por escolher a si mesmo. O peso que sente não é egoísmo, é o reflexo de uma vida inteira de condicionamento. O não é um músculo. Quanto mais você usa, mais forte ele fica, e mais leve você se torna. A leveza de quem não se trai. A leveza de quem não deve nada a ninguém, além da própria verdade. Comece com os nãos pequenos, recusar uma conversa que te drena, dizer que não pode agora, que não quer explicar, e observe o medo se dissolver com o tempo. Você vai perceber que o mundo não desaba quando você se escolhe. O que desaba é apenas a ilusão de que você precisava ser tudo para todos. O não é a primeira fronteira da liberdade. É a palavra que constrói a cerca ao redor do seu jardim interior. Sem ela, qualquer um pisa, arranca, suga. Com ela, florescem limites, floresce vida. Então, da próxima vez que sentir culpa por dizer não, lembre-se, é só sua alma tentando te ensinar o que é amor próprio. Você já reparou como às vezes a gente se trai só para manter a paz?
Como aceita migalhas emocionais, silencia desejos, sufoca vontades, tudo para evitar o desconforto do outro. Esse é o pacto invisível da autonegação. Você se apaga aos poucos para que os outros brilhem. Mas a luz que cega também queima. A autonegação não acontece de uma vez. Ela se instala aos poucos com pequenas concessões, risos forçados, opiniões engolidas, silêncios impostos. Cada deixa pra lá que você diz é um acordo com a própria ausência. E chega um dia em que você não lembra mais o que queria, só o que esperam de você. A máscara da bondade é uma armadilha sutil. Ela te convence de que amar é suportar tudo, ceder sempre, estar disponível. Mas isso não é amor. É condicionamento. Carl Jung diria que a sombra mora aí, nessa bondade compulsiva que esconde raiva, mágoa, frustração. Emoções que, ignoradas, um dia explodem. Existe um preço em não se posicionar. O mundo te posiciona no lugar da conveniência. Você vira o que aguenta, o compreensivo, o que está sempre lá. Mas onde está você nisso tudo? O quanto da sua presença é genuína e o quanto é obrigação disfarçada de afeto? A autenticidade também cansa, mas liberta. Você não precisa ser forte o tempo todo. Nem compreensivo, nem útil, nem gentil quando isso fere sua integridade. A verdadeira força está em ser fiel a si mesmo, mesmo quando isso decepciona os outros. Porque agradar a todos é um caminho certo para o esvaziamento de si. E quem está vazio não pode dar nada. Autonegar-se é como beber veneno em doses homeopáticas. No começo nada parece errado, mas com o tempo a alma adoece. Você sente cansaço, falta de sentido, um desânimo que não passa. Não é depressão, é saudade de si. É a vida pedindo de volta a sua verdade, aquela que você enterrou em nome da aceitação. Romper esse pacto exige coragem, porque muitas vezes, ao se reencontrar, você perde pessoas. Mas preste atenção, quem só permanece quando você se anula, nunca esteve por inteiro, e ninguém merece viver fragmentado para ser aceito. Relações verdadeiras começam onde termina a performance. A autenticidade dói no começo, depois cura. Dizer o que sente, viver o que acredita, se colocar no mundo sem medo de ser estranho ou rejeitado. Esse é o caminho de volta, o caminho da inteireza. E cada vez que você diz sim ao seu coração, um elo desse pacto invisível se rompe. E você renasce, mais vivo, mais inteiro. Se você chegou até aqui, algo dentro de você está pronto para despertar. Talvez uma parte sua, adormecida há anos, esteja voltando a respirar. E ela não quer aplauso, não quer aprovação. Quer apenas existir, em paz, sem precisar se esconder, se encolher ou se calar. Essa parte é você, inteiro, e ela está pedindo passagem. A verdade é simples, mas radical. Você não precisa ser útil para merecer existir. Sua presença já é valor. Sua respiração já é digna. A vida não te trouxe até aqui para que você seja uma engrenagem eficiente, mas para que você seja você. E se isso incomoda alguém, talvez esse alguém precise repensar o que chama de amor. Voltar para si é assustador no início, porque significa descer ao porão da alma, encarar os nãos que você nunca disse, os limites que nunca impôs, os sonhos que trancou por medo. Mas é só nesse mergulho que algo verdadeiro nasce. Não é sobre se reinventar. É sobre se lembrar de tudo que você sempre foi, antes da vergonha, do medo, do dever. Você não está aqui para se moldar ao mundo. Está aqui para moldar o mundo ao seu espírito. E isso exige coragem. Vai incomodar, vai decepcionar, mas também vai libertar. Porque nada, absolutamente nada, vale mais do que viver em paz com sua própria consciência. Não espere permissão para florescer. Ela nunca virá. A autorização que você tanto esperava dos outros era sua o tempo todo. E talvez hoje seja o dia em que você finalmente a concede. Um ato simples, íntimo e poderoso. Dizer a si mesmo, eu me escolho. Sem culpa, sem medo, sem mais adiamentos.
Se você sente que perdeu tempo demais se apagando, perdoe-se. O tempo da alma não se mede em relógios. Cada segundo de autotraição te trouxe até aqui. E isso não é fraqueza, é jornada. E agora que você enxerga, pode escolher diferente. Pode, enfim, viver com inteireza, com presença, com alma. Proteja o que te mantém vivo, suas escolhas, seus limites, sua intuição. A vida é barulhenta, mas o chamado mais verdadeiro sempre vem no silêncio. Ouça, honre, responda, porque o maior compromisso que você pode fazer é com a sua própria verdade. Se essa mensagem tocou algo em você, escreva nos comentários a palavra inteiro. Não para mim, mas como um ritual, um selo, um lembrete de que você está aqui, desperto, presente, e que daqui para frente você escolhe caminhar com verdade, por si, para si, como sempre deveria ter sido.